sua vida não está firmada em opiniões humanas, mas na rocha eterna, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Sou o pastor Renan, convido você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Nos últimos encontros, acompanhamos Jesus revelando o reino de Deus por meio de parábolas, milagres e encontros que transformam vidas, como o caso da mulher cananeia que reconheceu Jesus como Senhor e se agarrou à sua misericórdia. Hoje, então, chegamos a um dos eventos mais importantes do Evangelho, a confissão de Pedro. Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Uma pergunta que atravessa os séculos e chega também até nós. Essa não é uma pergunta sobre a identidade exclusiva de Jesus, mas sobre a nossa relação com o Senhor. Jesus pode ser admirado como um grande mestre, lembrado como um personagem histórico, reconhecido como alguém que fez coisas extraordinárias, um revolucionário social, um filósofo iluminado, um profeta do passado. Mas o povo de Deus confessa algo muito maior. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa confissão que Jesus fala a respeito da edificação de sua igreja. A fé cristã nasce da revelação de Deus, confessa Cristo como o Filho do Deus vivo e vive transformada por essa confissão. Jesus leva os seus discípulos para a região da Cesareia de Filipe, que se situava numa região predominantemente gentílica aos pés do Monte Hermon. Ali era um lugar marcado por templos pagãos e símbolos de poder humano. É nesse ambiente que Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou. Os discípulos trazem respostas variadas, opiniões diversas. Alguns dizem que ele é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro dos profetas. Então Jesus faz a pergunta decisiva para eles: e vocês, discípulos, quem dizem quem eu sou? Pedro responde em nome dos seus colegas, afirmando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro, Jesus diz a Pedro que ele é feliz por ter dito estas palavras. Em seguida, a respeito dessa confissão, Jesus afirma que ela não veio da carne nem do sangue, mas revelado do Pai. Ou seja, uma confissão, ela parte da revelação. Jesus então deixa claro que sobre a rocha, que é a confissão a respeito de Jesus Cristo, o próprio Senhor edificará a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa construção rochosa só pode ser firme sendo Cristo a pedra angular. A confissão de Pedro com Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, aquele que age em contraste com os ídolos, mostra que ele é a própria fonte e manancial de vida. Essa vida, que é estendida pelo perdão, é distribuída por Jesus quando entrega a Pedro e à igreja as chaves do reino, sinal da autoridade para anunciar o perdão e a vida nova. Deus é insondável, soberano, livre em sua graça. Quem contempla essa misericórdia é chamado a viver como sacrifício vivo, recebendo dons para servir no corpo de Cristo. Afinal, todos saíram da mesma pedra, do mesmo povo. Por isso, nós, como povo de Deus, sempre podemos lembrar da nossa origem. Foi Deus quem nos fez, dele somos. Ele vai nos consolar e estabelecer a justiça e salvação. A identidade do povo de Deus não nasce por si mesmo, nasce da obra do Senhor. E é por isso que a própria identidade da igreja nasce da revelação da palavra de Deus. A confissão de Pedro é a resposta
daquilo que o próprio Deus criou no coração dele. É a resposta ao agir de Deus. E por isso uma confissão sempre é dom celeste. Jesus Cristo é a rocha anunciada pelos profetas. Ele é o Deus vivo que responde ao clamor do seu povo. Ele é o Senhor. Sobre esta verdade a igreja se sustenta. Nessa fé não traz algo próprio das pessoas, porque ela não começa com aquilo que nós conseguimos descobrir a respeito de Deus, mas sim a nossa fé revela aquilo que Deus diz em Sua palavra sobre si mesmo. É Deus quem se dá a conhecer, é Ele quem revela Jesus Cristo, é Ele quem chama, é Ele quem cria a fé por meio desta palavra. Por isso você não vai ver a igreja sendo construída a partir das opiniões humanas, das tradições culturais ou das forças institucionais. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence ao povo, a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Uma igreja só subsiste se ela está firmada em Jesus Cristo, a pedra angular. É Ele quem a edifica, é Ele quem sustenta, e é a sua palavra que estabelece o fundamento seguro sobre o qual ela permanece. É sob essa perspectiva que nós podemos analisar a mensagem do Evangelho para este final de semana. Depois de curar a filha da mulher cananeia, o Evangelho de Mateus relata a expansão do ministério de Jesus e o acirramento da oposição. Jesus retorna ao mar da Galileia, subindo ao monte onde ele cura coxos, cegos, mudos. E depois ele alimenta mais uma multidão em um território predominantemente gentil, para confirmar que o agir do Messias se estendia além das fronteiras de Israel. Fariseus e saduceus, dois partidos distintos da religião judaica, se unem diante de Jesus e o confrontam pedindo sinais. Mas Jesus fala apenas a respeito do sinal de Jonas, e então adverte os discípulos a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. É então que Jesus se retira para uma região ainda mais gentílica aos pés do Monte Hermon. O local é marcado por santuários pagãos, ou seja, um ambiente onde diversas divindades eram cultuadas. Jesus então inicia o diálogo com os seus discípulos, perguntando a opinião pública a respeito do Filho do Homem. O povo identifica Jesus como uma figura profética, mas não como o Messias. Por isso, Jesus pergunta aos discípulos, que a essa altura já tiveram uma larga experiência com o seu mestre. Pedro, agindo como porta-voz dos seus colegas, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão reconhece Jesus como o ungido de Deus e compartilha a natureza humana e a natureza divina vistas lá na oportunidade em que Jesus andou sobre a água e agora de uma forma absoluta. Jesus declara Pedro como bem-aventurado, esclarecendo que tal compreensão não deriva da capacidade humana, mas que foi revelação direta do próprio Deus Pai, pois a fé é dom de Deus. A igreja, então, nasce como o novo povo de Deus, aqueles a quem Deus fez por filhos através da promessa e que dependem exclusivamente de seu Senhor, dependem exclusivamente da mensagem revelada. É por isso que na igreja não há tronos, mas há serviço. Existe uma comunidade de fé. Por meio das portas abertas do Evangelho, a igreja perdoa, ou melhor, estende o perdão conquistado por Jesus Cristo na cruz, onde ele travou as portas do inferno e venceu a morte. A igreja avança porque Cristo edifica. A igreja permanece porque Cristo sustenta. A igreja vence porque Cristo é o Senhor da vida. Por isso, a verdadeira segurança da igreja não está em sua força, em seus números, em sua estrutura ou em sua capacidade de acompanhar as mudanças do mundo. Sua segurança está
em Cristo. Quando compreendemos essa misericórdia, quando compreendemos que a igreja existe porque Deus quer salvar as pessoas, a resposta natural da nossa vida não é o orgulho, mas colocar a nossa vida, os nossos dons, a nossa vocação a serviço do próximo, sem nos conformarmos com os padrões deste mundo. Diante de tantas crises, mudanças culturais, incertezas no mundo e na vida, onde você tem firmado os seus pés? Se construímos a nossa segurança sobre opiniões humanas, sobre nossa própria estabilidade financeira ou sobre o nosso frágil desempenho moral, qualquer vento forte nos derrubará. Mas quando a sua vida está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, você pode encarar as tempestades com paz. Por isso, se você está buscando identidade, lembre-se que o seu nome foi escrito no livro da vida. Sua identidade está no sangue do Cordeiro Redentor. Você não é definido por seus erros, por sua história ou por suas fraquezas. Você é definido por Cristo, que diz: você é meu, eu te remi, eu te comprei. Agora, se você enfrenta dúvidas, lembre-se que a fé não é a ausência das incertezas, nem é algo que nasce de nós. A fé nasce através do agir de Deus e faz confessar Cristo mesmo quando o coração treme. Agora, se você está preocupado com os números, com a estatística da sua comunidade, temendo pelo futuro da igreja, lembre-se que as portas do inferno não prevalecerão. A igreja depende da promessa de Cristo. Ele edifica, ele sustenta, ele guarda, ele conduz, ele envia. E a igreja continua sendo serva do mundo, porque as pessoas estão recebendo dons para ser o próprio Cristo para aqueles que estão desolados. Ou seja, pertencendo ao corpo de Cristo, Deus nos coloca a serviço das comunidades que cercam a igreja, não apenas a nossa congregação. E na igreja, a confissão do Cristo, o Filho do Deus vivo, é presente, a fim de anunciar aquilo que a igreja tem como próprio, como único, exclusivo: o perdão. Se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então coloca a nossa vida inteira diante dele. Onde há culpa, a igreja oferece graça. Onde há medo, a igreja oferece esperança, consolo. Onde há confusão, a igreja oferece a palavra. Onde há divisão, a igreja oferece reconciliação. Deus não desampara a sua vida. Quando o sentimento de culpa ou acusação do inimigo baterem à sua porta, lembre-se do que Cristo Jesus fez para garantir o céu, por meio do perdão, abrindo as portas das mansões celestes para você. A igreja continua sendo o lugar onde Cristo reúne pecadores, anuncia o perdão, ensina a sua palavra e alimenta o seu povo. A palavra que ensina nos lembrou hoje que a fé verdadeira nasce da revelação de Deus, confessa Cristo como Filho do Deus vivo e vive sustentada pela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão. Que o Senhor fortaleça a sua confissão, renove a sua esperança e lhe conceda a oportunidade e alegria no serviço cristão. Curta, compartilhe, comente. Como responder à pergunta de Jesus: quem é Ele para você? E como isso transforma a sua rotina e as suas decisões. Lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. A sua vida não está firmada em opiniões humanas, mas na rocha eterna, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.